Hoje nós vamos terminar aquela campanha aqui, onde nós falamos sobre resultados. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. E vamos ler única e tão somente o versículo 8. Marcos 4, 8. Glórias a Deus. O texto diz assim, queridos: a outra semente caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem um projeto nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem algo especial para a tua igreja e para a tua casa. Por isso, nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção sobre nós, para que em nome de Jesus todos nós possamos ser abençoados e todos nós possamos crescer. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Gente, vocês têm que dar uma salva de palmas mais alta, porque tem pouca gente. Dá uma salva de palmas aí. Aí, Tô brincando, viu, gente? Deus abençoe vocês. Pessoal, nós estávamos falando sobre resultados, né? E durante esse período aqui, nessas quintas-feiras, nós estamos falando sobre resultados. E dissemos algumas coisas sobre pessoas que não têm resultados, o que as pessoas devem fazer com os seus resultados. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre alguns princípios, alguns segredos que estão neste versículo e que são importantes para nós. O texto diz assim: outra semente caiu em boa terra. Sabe, queridos, Deus ele tem um propósito para todos nós. O propósito de Deus é que a gente esteja em um bom lugar. E quando eu digo que nós precisamos estar em um bom lugar, significa que Deus, o tempo todo, ele olha para você e estabelece um projeto para a sua vida. E esse projeto foi criado para florescer, para crescer e para multiplicar. Então, sempre que eu estou no centro da vontade de Deus, a tendência é que eu seja plantado em uma boa terra. E talvez você se pergunte: mas o que é ser plantado em uma boa terra? O que significa estar plantado em uma boa terra? É quando você está em um lugar que gera efeitos na sua vida. É quando você, por exemplo, está em um bom emprego, está em um bom trabalho, está em um bom ministério. É quando você olha para a sua família, é quando você olha para tudo que você tem feito e você percebe que as coisas estão se organizando ou estão organizadas. Estar em boa terra é quando você olha em volta e você percebe que muitas pessoas que fazem o que você faz estão enfrentando dificuldades tremendas e você está sobrevivendo. Você continua se alimentando, você continua vivendo, você continua colhendo frutos de tudo aquilo que você tem feito. Estar em boa terra é saber que a cada passo que você dá, o que você enxerga lá na frente é uma boa colheita. Isso significa esperança, que nós falamos na semana passada. Então, quando eu estou em uma boa terra, significa que tudo aquilo que eu faço começa a dar certo. Todas as minhas atitudes começam a dar certo. Então, quando eu trago isso para o aspecto familiar, eu percebo que as coisas da minha família começam a se organizar. Então, tinha alguém na minha família que me gerava problemas e era uma pessoa que me trazia decepções, era uma pessoa que me atrapalhava emocionalmente, espiritualmente e talvez financeiramente. E você então olha para esta pessoa e, ao estar plantado em uma boa terra, você começa a perceber que as coisas estão funcionando. Essa pessoa, ela te procura e ela fala com você alguma coisa que você nunca ouviu. Um conserto, uma devolução, um arrependimento. E aí você então passa a perceber que está
em boa terra. Qual o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus é que todos nós estejamos em boa terra. O Senhor, Ele nos tira de um lugar de onde nós enfrentamos dificuldade. O Senhor, Ele nos tira de lugares onde nós encontramos problemas e estabelece cada um de nós em um bom lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso. A questão, queridos, é que, e eu acho que esse texto é importante por isso, porque muitos não sabemos o que fazer quando estamos na boa terra. A maioria de nós, quando chega na boa terra, nós simplesmente abandonamos Jesus. Nós esquecemos os mandamentos, nós esquecemos as intercessões, nós esquecemos de adorar a Deus, nós esquecemos os nossos compromissos com Deus, e há uma forte tendência de gritarmos por uma liberdade interior. Preste atenção nisso. Há uma forte tendência de gritarmos por uma liberdade interior que acaba por colocar você de volta no mesmo lugar que você estava antes. Então o que eu quero dizer é que Deus, Ele planta você em uma boa terra, e aí então você melhora de vida, você evolui. E aí quando você evolui, você começa a dizer o seguinte: agora que eu tenho, agora que eu posso, eu vou fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. E aí no aspecto econômico nós começamos a torrar dinheiro. A gente começa a gastar demais com restaurante, começa a gastar demais com roupa, começa a gastar demais com viagens, começa a gastar demais com os nossos prazeres mais comuns. Por exemplo, às vezes você gosta de McDonald's. Alguém gosta de McDonald's aqui ou não? Gente, tem pessoas aqui que não gostam de McDonald's, né? Mas quem gosta de McDonald's vai falar o seguinte: olha, agora eu vou comer no McDonald's todo dia. E aí larga comprar lanche e pedir fast food, e aí a coisa começa a atropelar, e quando você pensa que não, está você na terra ruim de novo, porque Deus, Ele viu a necessidade de te ensinar novamente. Quando você leva isso para o aspecto emocional, às vezes você passa muito tempo tentando se equilibrar. Você é uma pessoa colérica, sanguínea, sei lá, você tem algum padrão de comportamento aí. E aí então Deus, Ele começa a plantar você na boa terra. E aí você começa a descuidar. Você começa a não prestar atenção no fato de que você tem uma característica de comportamento, e que esta característica de comportamento ela é controlada, ela não é modificada. Nós temos que aprender isso. Comportamento não muda, comportamento se controla. E quando nós começamos a largar de mão o nosso comportamento, o nosso temperamento, a tendência é que você volte a fazer tudo de novo, exatamente como você fazia antes. Isso é um problemão para nós, porque imagina que agora você está em um bom lugar. Então imagina que eu conheço uma pessoa, essa pessoa era muito nervosa, essa pessoa, ela falava coisas que não deveria, e ela vivia constantemente descontrolada, só que ela era limitada financeiramente, era limitada no aspecto familiar, ela tinha limites. Mas agora Deus planta ela numa boa terra, então ela não tem mais limites, então ela pode fazer muitas coisas que ela não fazia antes. Perceba, queridos, que a palavra de Deus, ela nos ensina que quando um espírito imundo, ele sai de nós, e nós não cuidamos disso, a tendência é que nós vamos receber 7 outros espíritos piores do que aqueles que estavam na nossa vida. Então o descuido, ele faz com que a gente fique pior do que estava antes. Só que agora tem um problema, agora você tem condições. Agora você tem uma liberdade familiar que você batalhou a vida inteira e não tinha. Agora você tem uma condição que você batalhou a vida inteira e não tinha, e agora você tem. Então, a situação vai ficar pior. Porque se antes você criava uma dívida, e essa dívida ela tinha um determinado tamanho, agora ela vai ser muito maior. Agora que você não tem mais o controle da família, o estrago vai ser maior, e assim sucessivamente. Então, queridos, cuidado, porque quando Deus nos planta
em uma boa terra, o que Deus quer é que a gente dê certo e que a gente prevaleça. Amém? O versículo diz assim, depois de caiu em boa terra, ele diz assim: e deu fruto. Dar frutos. Eu faço uma pergunta a todos nós: quais os frutos nós damos quando estamos em uma boa terra? O que nós fazemos para que estes frutos prevaleçam? Já pararam para pensar nisso? Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, e essa pergunta nós podemos fazer para a maioria das pessoas, as pessoas que mais abençoam a vida dos outros são as que menos têm condições. As pessoas que mais abençoam os ministérios são as que menos têm condições. Porque em geral, quando nós estamos plantados em uma boa terra, nós esquecemos de dar os nossos frutos. Nós esquecemos de abençoar as pessoas, porque começamos a olhar para as pessoas e dentro de nós começa a brotar um sentimento. Que sentimento é esse, queridos? O sentimento de que se eu conseguir, o outro pode conseguir também. O sentimento de que se eu venci, por que ele não pode vencer também? Se eu conseguir resolver os meus problemas, se eu conseguir vencer familiarmente, emocionalmente, espiritualmente, por que o outro não pode? Sabe por quê? Aí a gente começa a pensar: porque é um fraco, porque é uma pessoa que não adora a Deus, porque é uma pessoa que não é inteligente, para não dizer outra coisa. Nós começamos a pensar isso nas pessoas, e aí a gente olha para as pessoas e começa a deixar de dar os nossos frutos. E na igreja é a mesma coisa, queridos. Na igreja acontece igualzinho, porque muitas pessoas entram na igreja e essas pessoas às vezes já estão plantadas em uma boa terra. Nós falamos aqui, né, que Deus às vezes ele abençoa um povo estranho porque não encontra entre os seus aqueles a quem abençoar. E a pessoa ela entra na igreja e aí ela olha a estrutura da igreja, ela olha as pessoas e ela fala assim: você acha que eu vou deixar aqui o meu fruto, né? Você acha que eu vou deixar aqui uma oferta? Você acha que eu vou abençoar alguém aqui? Que nada, Os caras gastaram centenas aqui, gastaram uma fortuna aqui. Os caras têm dinheiro, os caras estão fazendo isso aqui, é uma arapuca. E aí as pessoas olham para nós e não ofertam. Mas daí quando vem a pessoa aqui, e essa pessoa é uma pessoa simples, ela não vê isso, porque ela ainda não vislumbrou a possibilidade de estar em uma boa terra. Emocionalmente, queridos, é a mesma coisa. Emocionalmente nós temos a tendência de ajudar pessoas que estão iguais a nós. Então quando eu estou mal, eu procuro pessoas que estão mal, porque duas pessoas que estão mal se combinam. E às vezes porque eu estou bem, eu olho para a pessoa e falo: é um fraco, não melhora porque não quer, não muda de vida, sabe por quê? Porque não tem coragem. Que frutos você está dando? Romanos capítulo 1 e versículo 28, a palavra de Deus diz que pela falta de conhecimento, por causa da falta de conhecimento, o Senhor nos entregou a um sentimento perverso. Isso é para chamar a nossa atenção, porque muitas vezes a gente acha que sabe as coisas, mas não sabe. E Deus te plantou numa boa terra para que você abençoe pessoas que não estão na boa terra. Deus te plantou em uma boa terra para que você, junto com outras pessoas que estão na boa terra, caminhem juntos para ficarem melhor ainda. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, irmãos, isso é importante. E aqui tem algo que eu acho que é o ponto central para nós, que diz assim, e deu fruto, que vingou e cresceu. Talvez na sua tradução aí esteja escrito assim, olha, que germinou e cresceu. Sabe, irmãos, a grande dificuldade que todo ser humano tem é a constância. A grande dificuldade que todo ser humano tem é a resiliência. É a capacidade de entortar e voltar de novo. É a capacidade de passar pela tempestade e estar de pé de novo. É a capacidade de olhar para os problemas que muitas vezes desolam você e levantar de novo. Todos nós temos isso. Todos nós temos
a capacidade de falar assim: não, agora eu estou passando pela prova, mas eu vou dar glória a Deus, agora eu vou enfrentar o problema, agora eu vou vencer, porque é eu com Deus, então eu vou vencer o problema, essa dificuldade, e aí você vai e vence a primeira dificuldade da sua vida, e você fica emocionado, você fala: uau, eu venci o problema, eu venci. Só que passa um tempo, e agora você está na boa terra, e vem o vento, e derruba você. E quando o vento te derruba, você não tem força para voltar. Sabe por quê, queridos? Porque esse texto fala sobre germinar. Germinar significa um período de estar na boa terra, mas estar criando base, estar criando raiz. Germinar significa você preparar a base para viver uma vida estável, para viver uma vida em consonância, em concordância com aquilo que Deus está estabelecendo na sua vida. Estar em boa terra significa você se preparar. Então veja que primeiro eu preciso criar raízes, e nós falamos sobre isso na nossa primeira ministração. Criar raízes, aprofundar raízes. Essas raízes, elas têm que descer a tal ponto, até que você tenha certeza absoluta que pode vir a tempestade, pode vir os problemas, podem vir as dificuldades, mas você ficará de pé. Você não vai cair, você não vai quebrar, você não vai ser o caniço rachado. Sabe que Pedro, a tradução para Simão é caniço rachado, ou cana rachada. Quando Pedro era o Simão, o nome dele era cana rachada. Por que o nome dele era cana rachada? Porque ele era um cara instável, queridos. Pedro, ele toda hora estava em cima, estava embaixo, toda hora ele mudava de opinião. Pedro tinha o seu emocional abalado. Quando Deus conhece Pedro, ele estava jogando as redes, estava lavando as redes, ele estava desistindo do seu negócio, ele estava dizendo: olha, hoje não dá mais, chega, não quero, não vai dar certo. E ele era profissional naquilo que ele fazia. Pedro era cana rachada. Pedro não tinha estabilidade, Pedro não tinha germinado, Pedro não tinha aprofundado as raízes. Mas quando Deus conhece Pedro, ele muda o nome dele e ele passa a ser chamado de Petrus. Petrus não é apenas pedra, mas é um pequeno fragmento de rocha. Essa é a tradução do grego, e essa é a melhor tradução para Petrus. Petrus é pequeno fragmento de rocha. Significa que Pedro não era a rocha, ou não era a pedra na qual Deus estabeleceu a sua igreja, mas Pedro era um fragmento de rocha, preste atenção, no qual a igreja se estabeleceu. E se você olhar e ler a Bíblia, você vai ver que Pedro ora, 3.000 pessoas se convertem, ou seja, 3.000 fragmentos de rocha se convertem para que a igreja seja construída. Então, amados, quando eu germino, quando eu aprofundo, Deus ele olha para a cana rachada e transforma ela em Petrus. Significa que a partir daí, você é rocha. E uma rocha que anda junto com outras rochas. Você anda com pessoas que não se quebram facilmente. Você anda com pessoas que suportam o peso. Você anda com pessoas que aguentam a força. Por quê? Porque Deus, ele muda a nossa história. Então, nós temos que prestar atenção em germinar antes de dar fruto. Nós temos que prestar atenção nisso, queridos, porque muitas pessoas, elas querem dar frutos. Elas chegam na igreja e elas falam assim: pastor, eu quero dar frutos, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero mudar, eu quero restaurar meu casamento, eu quero restaurar minha vida financeira, mas eu quero para amanhã. E aí Deus olha para você e fala assim: olha, eu estou te plantando numa boa terra, mas fica quietinho um pouquinho aí. E aí Deus cava uma cova, coloca você dentro, faz assim, ó, e pisa. E aí você fica lá dentro, germinando, queridos.
Aí lá você recebe nutrientes, lá você recebe água, lá você começa a criar suas raízes, e uma hora ou outra você coloca uma folhinha verde assim para fora, ó. E quando a luz do sol, que é a luz de Deus, ela cai sobre você, aí o crescimento, ele é muito mais rápido. Porque você sabe que as plantas, elas demoram muito tempo para germinar, mas depois que elas passam a esta fase, elas crescem muito mais rápido, elas crescem exponencialmente mais rápido. Significa então que a hora que você colocar a folhinha para fora, a hora que você colocar a cabecinha para fora assim, ó, falar: Deus, eis-me aqui. Deus, ele olha para você e fala: agora sim, deixa eu ver as raízes. E aí ele olha as suas raízes, elas estão profundas, e a partir daí Deus fala: agora toma. Agora não é mais água de gotinha que você tem que colocar e batalhar para poder achar dentro da terra escura, não. Agora vem a chuva, sabe? Agora não é mais aquela coisa de: nossa, que frio que está aqui dentro, que abafado que está aqui, não. Agora tem o vento suave da natureza que cuida de você. Agora quando você tem sede, tem a chuva que cai, tem o sol que te ilumina, e aí então você começa a dar frutos. Olha só como você dá frutos, querido: produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe o que significa isso? Isso significa um crescimento exponencial na sua vida. Deus, ele não está preocupado em fazer com que você cresça simplesmente. Deus quer que você cresça exponencialmente. Você entende isso ou não? O que eu quero dizer, queridos, é o seguinte: nesse ano, você vai crescer 10 centímetros. Mas no ano que vem, você vai crescer, não é 20 centímetros, é 1 metro. Quem dá um glória a Deus aí por isso? No outro ano, você não vai crescer só 1 metro, você vai crescer 10 metros. É o que está escrito aqui. Você vai crescer a 30, a 60 e a 100 por um. Então, aquele temperamento difícil, sabe? Ele vai melhorar exponencialmente. Vai dar uns pênaltis? Vai, é lógico que vai. Aquela pessoa que era o pródigo, que gasta tudo, né? Ele vai melhorar, mas ele não vai melhorar um pouquinho, não, ele vai melhorar exponencialmente. Aquele casamento que era complicadíssimo, aquele casamento que era dificílimo, ele não vai melhorar um pouquinho. Sabe quando você conversa com a pessoa, e aí você fala: e aí, irmão, daquele aconselhamento que a gente teve o ano passado, como é que tá? Pastor, melhorou um pouco. Quer dizer, não está na boa terra ainda. Porque senão a pessoa chegar e falar: pastor, você não acredita. Rapaz, o casamento está uma maravilha, nós estamos crescendo, o amor entre nós, ele melhorou muito, nós nos amamos, eu vejo a minha esposa, eu vejo o meu esposo agora de uma outra forma, nós temos planos para a nossa vida futura. Percebe? Crescimento exponencial. Então, amados, os princípios da palavra de Deus, eles estão aqui. Só que nós precisamos aprender a decifrá-los. E o segredo, queridos, não está apenas no que nós falamos antes, mas em especial no que nós aprendemos nessa noite. Porque é neste aprendizado que nós vamos manter aquilo que nós recebemos. Porque não adianta receber e não crescer. Não adianta receber e não fazer bom uso. Não adianta eu simplesmente falar que Deus ele vai multiplicar bênção na sua vida, se você não der frutos exponencialmente com aquilo que Deus está te dando. E diante dessa parábola, eu finalizo dizendo o seguinte: há uma responsabilidade em todos nós. Deus ele coloca uma responsabilidade no Dalto, no Hércules, em todos nós. Deus ele coloca uma responsabilidade dizendo: ó, eu tirei vocês de uma terra que não emanava leite e mel, e agora eu planto você em uma terra que emana leite e mel. O que você vai fazer com os frutos que você vai dar? Como você vai cuidar dessa terra? E como você vai cuidar desses frutos? A responsabilidade é sua e não de Deus.
a responsabilidade é nossa e não de Deus. Então, se Deus está entregando algo para você nesta noite, use com responsabilidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, Deus. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, nós cremos, ó Pai, neste tempo novo sobre as nossas vidas. Estamos falando sobre resultados, estamos falando sobre uma nova vida, estamos falando sobre um tempo de mudanças no nosso coração. Por isso, Espírito Santo, multiplique em nós a Sua graça, multiplique em nós a Sua unção, para que em nome de Jesus nós possamos de fato crescer, mas crescer de uma forma exponencial, multiplicando a 30, 60 e a 100 por um, tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Eu oro, Espírito Santo, para que pessoas que entraram aqui para receber coisas emocionais, recebam agora em nome de Jesus. Não por mim, mas pelo Espírito Santo que habita neste lugar. Nós repreendemos agora toda dificuldade emocional, nós repreendemos agora toda dificuldade de comportamento, nós repreendemos agora todo sentimento de tristeza, todo sentimento de abatimento que esteja levando os teus filhos a uma vida difícil. Pai, nós oramos por pessoas que têm buscado uma nova vida, financeiramente falando. Oramos a Deus porque cremos que o Senhor quer um novo tempo para essas pessoas. O Senhor nos disse, Pai, que se nós obedecermos, nós colheremos os melhores frutos dessa terra, e eu creio nisso. Eu creio que nós estamos aqui, Pai, para sermos obedientes, e por isso, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta vida agora, estabelece um princípio de obediência. Obediência em todas as áreas, para que essas pessoas, elas honrem tudo aquilo que elas recebem do Senhor, porque tudo aquilo que nós recebemos provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, coloca uma graça agora sobre essas pessoas. Multiplica, não deixa faltar nada, gera bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por famílias que entraram aqui, ou que vão ver e ouvir esta mensagem futuramente, e que precisam de uma bênção familiar. Pessoas que querem plantar as suas famílias em uma boa terra, pessoas que querem transformação de vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa estas vidas e transforma estas famílias em famílias totalmente resistentes às tempestades do dia a dia. Meu Deus, Espírito Santo, eu oro por um espírito de paz que acampa na tua casa agora e traz paz em nome de Jesus. Esta é a palavra, paz em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Espírito Santo, abençoa, Pai, multiplica a graça em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus de misericórdias, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a tua casa e traz, meu Deus, em nome de Jesus, uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória, glória a Deus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Vem, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre nós. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Jesus.